boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite, vou dar um olhar aqui pro pessoal do Instagram. Boa noite, meu Instagram, tudo bem? Então, corre, vem pro YouTube que a gente tem aula hoje, aula de resolução de questões, hein? Então, corre pro meu YouTube, que a aula tá sendo aqui no YouTube. Tá muito frio aí, pessoal? Onde vocês estão? Começando nossa live agora. Boa noite a todos. É um imenso prazer ter você aqui comigo. Nesta sexta-feira, literalmente, sextou. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vou convidando você para participar aí da nossa live. Só tô aqui mandando um convite aqui pro povo. Bora chegar! Vamos chegar, pessoal! Convida aí. Deixa eu entrar aqui também na live para eu ver se tá tudo bem. Boa noite a todos. Não tá aparecendo? É isso mesmo? Boa noite, meu povo. Vamos, pessoal do Instagram, vamos pro YouTube que a gente vai começar a nossa live. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer algumas questões, vou falar alguns conteúdos aí para vocês. Então, é um prazer enorme, agora que eu vou olhar aqui para a câmera, que eu estava olhando para várias telas. Então, para você que não me conhece ainda, eu sou a professora Aline Carvalho, sou professora de conhecimentos pedagógicos aqui da região sul-fluminense e hoje nós teremos uma aula sobre resolução de questões. Então, aqui na nossa região sul-fluminense, nós temos o concurso de Quatis para acontecer. E aí nós estamos fazendo alguns preparatórios em relação a isso. Então, já te convido, se você ainda não se inscreveu no meu curso, né? Ainda dá tempo de se inscrever. Então, por um valor muito baixo, de R$ 99,00, você tem acesso a um material que já classificou mais de 500 pessoas aqui nesta região. Então, gente, não tô aqui para brincadeira, realmente a gente trabalha com muita seriedade. Quem faz parte do curso já ganhou alguns bônus extras, alguns materiais que não estavam incluídos naquilo que eu anunciei, mas eu sempre tenho um compromisso de oportunizar ao aluno, de garantir ao aluno realmente a aprendizagem. Esse é o meu compromisso. E é pautado nisso que eu realmente fundamento o trabalho. Então, só hoje, não deu nem tempo de colocar, porque o material ele já estava pronto, mas eu tive uma feliz notícia de um aluno do concurso de Rio Claro que passou em 3º lugar. E essa realidade cada vez mais vem acontecendo. Então, os alunos conseguindo índices altíssimos, conseguindo gabaritar a parte de conhecimentos pedagógicos, porque esse é o meu foco. Então, eu realmente vou dar as mãos para você e vou estar lutando, e fazendo com que você tenha o melhor resultado possível. Eu sempre costumo dizer que só não consegue ter resultado quem desiste, quem acaba realmente abandonando o processo. Mas se você está ali responsável pelo seu processo, comprometida ou comprometido com a melhoria, com avançar, alcançar resultados, eles chegam. Então, às vezes vão demorar um pouquinho mais, outras vezes vão acontecer mais rápido, mas o resultado, ele chega. Então, eu sempre costumo dizer que é semelhante a uma árvore. Por exemplo, quando você vê uma planta bonita, ela tá ali toda bonita, a gente tem que entender que antes dela ter sido planta, ela foi uma mudinha ou foi uma semente. Ou seja, ela foi pequenininha e ela precisou de cuidados. Estes cuidados fazem com que ela tenha realmente condições e capacidade de crescer, de florescer. Ou seja, então você, professor, professora, precisa acreditar nas suas raízes.
Então, enquanto a planta ainda não cresceu, não desabrochou, você vai o quê? Estar cuidando das suas raízes. E como que a gente cuida das raízes? Estudando, se preparando. Preparando tanto o aspecto emocional quanto o aspecto também cognitivo. Então, é importante a gente juntar, né, essas duas habilidades e competências para conseguir ter um resultado o mais assertivo possível. Bom, então, sem mais delongas, nós iremos agora iniciar algumas questões. Então, eu vou estar falando da questão, venho, apresento o conteúdo e depois vocês dão as respectivas respostas, tá? Então, já te convido aí para dar o joinha, se inscrever no meu canal, compartilhar esse link com aquele seu amigo, aquela sua amiga concurseira, para que todos possam realmente estar participando desse momento aí de estudos tão importante e tão privilegiado. Bom, vamos lá. Então, a gente está iniciando aqui o nosso processo, né? Resolução de questões. Lembrando dessa frase, né, que eu costumo dizer, que é a matrícula pública, ela é um direito do professor. Então, essa matrícula, né, eu sempre falo assim, que de uma certa forma vai trazer a você uma libertação. Uma libertação de trabalho, uma libertação de estrutura de vida, então que vai possibilitar com que você tenha um melhor resultado. Então, vamos lá para a nossa primeira questão do dia de hoje, que é a seguinte, eu vou ler e depois eu vou apontar para vocês algumas explicações à luz deste material. Consta na LDB, artigo 24, que a verificação do rendimento escolar na educação básica, níveis fundamental e médio, observará o seguinte critério. Letra A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. Letra B, obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela e contínua para todos os alunos ao longo do período letivo. Letra C, possibilidade de avanço nas séries subsequentes, através de cursos oferecidos paralelamente pelas escolas profissionalizantes. Aproveitamento de estudos desde o primeiro ano do ensino fundamental, com exceção dos alunos que se enquadram na condição de alunos especiais. E letra E, possibilidade de aceleração de estudos através da progressão automática para alunos com atraso escolar. Então, quando a gente fala do artigo 24 da nossa lei, que é um artigo que versa sobre a educação básica, então ali ele apresenta vários critérios, dentre eles, critérios relacionados ao processo avaliativo, qual resposta que a gente colocaria, qual resposta que você considera aí correta à luz do que nós estudamos, né, sobre a legislação. Então, antes da gente poder responder essa questão, eu sempre faz parte, inclusive, dos meus conteúdos, estar oferecendo e trabalhando com mapas mentais. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu gosto desse material, que o mapa mental, ele resume diversas ideias, e agora, né, eu estou em fase de reformulação dos meus materiais, então a gente está trabalhando ele à luz também de uma linguagem arquetípica. O que é isso? O arquétipo é um tipo de modelo, tipo de desenho, para favorecer a sua aprendizagem. Então eu acredito, tenho certeza, que esse material ele vai potencializar os seus resultados. Então, quando a gente pensa numa avaliação sob a perspectiva tradicional, então, quando falamos em avaliação, nós temos algumas visões. Então, numa visão tradicional, o que seria a avaliação? Ela tem como objetivo o quê? A medição, ou seja, é uma avaliação que trabalha nas bases de análise de resultados. Então, ela trabalha como um grande pilar dela a mensuração, ou seja, o medir a retenção dos conteúdos. E essa retenção de conteúdos, ela acontece também numa medida que a gente chama de sem criticidade, ou seja, é uma avaliação que realmente não visa uma transformação e visa sim a constatação de um resultado. Então esse é o grande assim, objetivo da avaliação numa lógica tradicional de ensino. E aí,
Um outro aspecto que a gente percebe dentro desta avaliação tradicional é que existe um predomínio da ênfase classificatória. Então, o que acontece? Nós estudamos, a gente sabe que existem 3 tipos de avaliação. Interessante saber também que esses 3 tipos, eles coexistem nas práticas educacionais. Então, nós temos a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e temos também a avaliação somativa. E aí, a avaliação numa visão tradicional, ela prioriza os conhecimentos numa lógica classificatória. É claro que a avaliação classificatória, assim como a formativa e a avaliação diagnóstica, elas coexistem nas práticas educacionais. Porém, quando a gente fala, como temos aqui no mapa mental, um predomínio, ou seja, o que estamos querendo dizer? Que numa lógica tradicional, a gente vai priorizar o quê? A parte classificatória dentro do processo. E aí, temos, né, nesse mapa mental, a avaliação na perspectiva atual. Quando a gente fala da avaliação na perspectiva atual, é o que preconiza a nossa LDB, a nossa BNCC, os diferentes materiais que nós temos, né, que vão estar falando e corroborando com esse assunto. Então, a avaliação na visão atual, conforme a gente pode observar nesse mapa mental, eu coloquei 3 estruturas básicas. Que estruturas são essas? Primeiro, enquanto estrutura avaliativa, na lógica pedagógica e na lógica do aluno. Então, vamos lá. Quando a gente pensa enquanto estrutura avaliativa, importantíssimo que você saiba que ela possui diversidade de formas. O que isso quer dizer? Então, você não vai trabalhar apenas valorizando, por exemplo, apenas o teste, ou a prova, ou um único instrumento. Você vai usar diversos instrumentos, que podem ser, como nós temos aqui no nosso mapa mental, no cantinho esquerdo. Diversidade de formas. Portfólios, relatórios, atividades, trabalhos, testes, provas discursivas, provas objetivas, ou seja, você vai trabalhar com diversidade de materiais. E qual a função da avaliação dentro dessa estrutura que nós falamos hoje? A função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Então, vou fazer aqui uma pergunta e quero que vocês me respondam, tanto o pessoal do Instagram quanto o povo aí do YouTube. A avaliação, ela é apenas para o aluno? A avaliação na visão atual, ela é apenas para o aluno? Então, vou até escrever a pergunta aqui, ó. A avaliação é apenas para o aluno? O que vocês consideram? Sim ou não? A avaliação é apenas para o aluno? Sim ou não? Vamos lá, povo do Instagram. Pessoal do YouTube. Cadê as respostas? Bom, então, a pergunta era, né? A avaliação é apenas para o aluno? Não. A avaliação na lógica atual, ela não vai trabalhar apenas na visão de analisar esse aluno. Nós vamos avaliar também a nossa prática. Então, é importante que o professor saiba que, ao avaliar, ele vai também estar utilizando aqueles instrumentos para verificar como foi o seu processo de ensino. O que isso quer dizer? Então, ela vai servir para quê? Além de verificar o índice de aprendizagem do seu aluno, ela vai servir para orientar a sua intervenção pedagógica. Então, se você ensinou determinado conceito e percebeu que o aluno ele teve dificuldade de assimilar esse conceito, você vai precisar fazer o quê? Uma reorientação da prática docente. Então, é fundamental que o professor ele tenha, né, uma importância nesse processo,
que ele observe realmente esse trabalho, o que o aluno conseguiu de fato aprender, quais as dificuldades do seu aluno ou não, para que ele possa realmente fazer a intervenção pedagógica cada vez mais adequada. Bom, e aí, além disso, enquanto estrutura avaliativa, nós temos orientações relacionadas à avaliação na BNCC, né? Nos PCNs, nos livros didáticos atuais, também poderia acrescentar aqui nesse mapa mental, nas propostas de ensino, nos currículos. Ou seja, nós temos uma estrutura que preconiza realmente uma avaliação que sirva tanto para verificar e observar a aprendizagem do aluno, quanto também para perceber possíveis intervenções que você, enquanto professor, precisa estar fazendo para atingir uma melhor aprendizagem da sua turma. Bom, e aí quando a gente pensa, né, na lógica pedagógica, o que seria essa lógica pedagógica? A gente precisa estruturar. A minha bateria bem está acabando aqui do Instagram, eu vou ter que fechar, não tem jeito. Bom, a gente precisa estruturar o quê? Que a avaliação ela vai precisar ser processual, ou seja, ela vai valorizar as aprendizagens do dia a dia, reflexiva e vai alimentar a prática docente através de uma prática que a gente chama muito de mediadora. Ou seja, a avaliação ela medeia os processos educacionais. Por quê? Porque você, professor, é um interventor das aprendizagens. Então, você vai estar ali o tempo inteiro acompanhando as atividades dos seus alunos, as progressões de atividades dos seus alunos. Por isso que a avaliação é vista como um processo, ou seja, um processo contínuo, um processo cumulativo. Além disso, claro, a avaliação ela vai trabalhar numa lógica democrática, cidadã e inclusiva. E quem é o meu aluno hoje, né, dentro dessa visão atual de avaliação? Quem é este meu aluno? Então, primeiro, na lógica, né, da visão atual, o erro ele é visto como caminho de aprendizagem. Por que isso muda tantas coisas? Porque o erro, numa visão tradicional, ele era visto simplesmente assim, o aluno errou. Então, tem que fazer todo o processo. Numa visão atual, a gente faz o quê? Devidas intervenções, porque os erros, eles são diferentes. Eu vou dar aqui para vocês, aqui no alto da tela, 2 exemplos para a gente poder clarificar esse assunto relacionando o quê? As questões dos erros. Então, eu vou dar 2 continhas, vou escrever aqui 2 continhas iguais. E vocês vão me dizer qual continha, né? Qual aluno e quais as intervenções pedagógicas que a gente tem que fazer com estes alunos. Então, nós temos a Ana e temos a Maria. Então, vou aqui colocar, né, a situação de cada um deles. Bom, as duas, elas erraram. Então, tanto a Ana quanto a Maria, como você pode ver aqui no alto da tela, elas erraram as operações. Porém, nós podemos dizer que os erros das duas, eles são iguais? Sim ou não? Os erros da Ana e os erros da Maria, eles são iguais? Sim ou não? Vamos lá, resposta. Boa noite, boa noite. Eu quero respostas. Sim ou não? Erro da Ana e erro da Maria são iguais? Então, a resposta, gente, é não. Os erros não são iguais. Então, embora ambas tenham errado, o que a gente pode perceber aqui? Que a Ana, ela precisa de menos intervenções do que a Maria. Por quê? Neste exemplo aqui, eu coloquei... Aqui colocou no Instagram, deixa eu só falar aqui. Carlinhos, corre para o meu YouTube, você vai ver tudo no YouTube, tá? A aula tá acontecendo lá. Aqui é só para chamar vocês para o meu YouTube, canal Professora Aline Carvalho, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a Ana e a Maria, elas erraram. Ambas erraram, porém os erros, eles são diferentes.
Então, nós percebemos o quê? Que a Maria é uma criança que precisa de mais intervenções, porque muito provavelmente ela ainda não entendeu o processo de adição com reserva. Então, ela ainda não conserva este processo. Agora, a Ana, ela já entendeu esse processo. Ela errou talvez por uma desatenção, por um descuido na hora de fazer a soma, mas ela vai precisar de um outro tipo de intervenção. Ou seja, então a avaliação na visão atual, o que a gente acaba fazendo? A gente também observa e detecta os diferentes erros, que é muito comum o que acontece na própria alfabetização. Para que existem as fases da escrita? Quando você analisa ali pré-silábico, silábico, silábico alfabético, qual o objetivo de tudo isso? Você perceber qual é o caminhar dessa criança e quais as intervenções pedagógicas que você precisa fazer para cada uma delas. Ou seja, todas essas fases, pré-silábica, silábica e silábico alfabético, eles ainda não escrevem da forma convencional. Porém, eles precisam de demandas pedagógicas diferenciadas. E aí, quando a gente pensa, né, nesse grande bloco da avaliação, numa visão atual, o erro, ele também é um percurso para o seu ensinamento. Então, você acompanhar e ver os erros do seu aluno, você vai ter ali um feedback riquíssimo para poder construir a aprendizagem do seu aluno. Além disso, na visão atual, a avaliação, né, o aluno, ele é visto como um indivíduo ativo, autônomo e que tem autodirecionamento, ou seja, ele tem independência. A gente trabalha sempre com o nosso aluno para que ele construa a sua autonomia e a sua independência. Bom, então agora, né, além disso, quando a gente fala, né, da avaliação, nós não podemos esquecer que nós temos 3 tipos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa ou classificatória. E quando pensamos lá na avaliação em seus aspectos legais, ou seja, lá no artigo 24, inciso 5º, nós temos o seguinte, ó, no artigo 24, inciso 5º, a linha A. Avaliação contínua e cumulativa com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O que isso quer dizer? Que existe um predomínio da qualidade sobre a quantidade. Então, como que nós poderíamos, né, atribuir qual lógica avaliativa que predomina dentro do que temos preconizado na nossa LDB? A lógica formativa, que é aquele tipo de avaliação que vai trabalhar numa ideia de processo, numa ideia de construção do conhecimento. Bom, falei pra caramba, a live é de resolução de questões, mas como vocês podem perceber, o meu material ele é diferenciado. Eu não vou trabalhar apenas a resolver uma questão, a gente vai entender todo o processo para que você consiga resolver outras questões que surgirem com assuntos similares. Bom, então agora sim vocês vão me dizer qual é a resposta dessa questão número 1. A, B, C, D ou E. Vou dar aí 30 segundos, né? Eu sei que tem um delay para que vocês possam responder. Agora melhorou. Vamos lá, cadê as respostas? Vamos, meu povo. Letra A, B, C, D ou E. Eu tinha lido, né, no início da live, por isso que eu não tô lendo novamente. Ó, tem letra A, C. Bom, então à luz, né, do nosso material, a letra A. A letra A é a letra correta. Então, o que acontece? É muito comum também nas questões de legislação eles fazerem isso. Então, eles pegam, às vezes, um trecho que tem lá, que consta naquele artigo, porém, eles acrescentam elementos que não fazem parte do texto. Então, a gente tem que ficar muito atentos a essas questões. Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? Obrigatoriedade de estudos de recuperação. Até aqui estaria correto. Mas o paralela e contínua, né? A lei ela coloca assim, preferencialmente paralela.
Ela não coloca obrigatoriamente paralela, né? E também não tem esse restante aqui que nós podemos ver, ó, contínua para todos os alunos ao longo do período. Isso é realmente um acréscimo que eles fizeram, que não consta no material da nossa LDB. Possibilidade de avanço nas séries subsequentes, também não é dessa forma, tá? Aproveitamento de estudos desde o primeiro ano do ensino fundamental. Quando você lê lá a lei, você vê que exceto o primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Dentro dele não existe a promoção e a classificação. Por quê? Porque não existe a promoção para a entrada no primeiro ano. Porque o critério de entrada para o primeiro ano é o quê? Dos 6 anos. Então, a criança fez 6 anos, automaticamente ela vai para o primeiro ano. Então, não seria desde o primeiro ano. E a possibilidade de aceleração de estudos, ela também existe, porém, esse acréscimo aqui, ele realmente não faz parte do que nós temos na nossa LDB. Por quê? Ali ela coloca o seguinte, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. E não isso aqui, ó, através da progressão automática. Então, o que seria? Possibilidade de estudos para alunos com atraso escolar. Então, por isso, resposta da letra A, avaliação contínua, o que isso quer dizer? Uma avaliação que vai valorizar o processo. Então, quando a gente fala de avaliação contínua, é uma avaliação que valoriza o processo, que valoriza a construção dos diferentes saberes, e cumulativa, ou seja, aqueles conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo do tempo, eles precisam ser valorizados. Você, professor, professora, não vai apenas valorizar a semana de provas. É isso que a lei quer dizer. Você não vai dar ênfase apenas no processo de avaliação de provas e testes. Você precisa também utilizar outros elementos de avaliação. Então, aqui, ó, cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos, ou seja, da qualidade, sobre a quantidade, ou seja, sobre os quantitativos. O que isso quer dizer? Qualidade sobre a quantidade. Então, às vezes, numa lógica tradicional, a gente fica muito preocupado em quantos instrumentos vamos cumprir. Então, você deu um instrumento hoje, não, semana que vem já tem que dar outro, porque tem que cumprir o calendário letivo. Será que, quando você faz dessa forma, você realmente está valorizando aquilo que a LDB preconiza? Ou seja, a ênfase da qualidade sobre a quantidade? E, além de tudo, uma outra ênfase que você precisa ter é a dos resultados ao longo do período. Você precisa valorizar o processo. Não dá para jogar por terra tudo que o aluno construiu ao longo daquele período letivo. Então, é nesse sentido. Então, quando a LDB ela fala dessa avaliação contínua cumulativa, ela está, sim, priorizando uma avaliação dentro de uma lógica que a gente chama e conhece de formativa. E aí, gostaram? Gostaram dessa explicação? Bom, então já aproveito aqui e te convido para quê? Para fazer parte do meu curso, né? Assim, a gente vai fazer mais questões. Já aproveito para convidar você para fazer parte do curso, para estar aqui conosco, porque a gente tem muitos conteúdos. Amanhã mesmo nós vamos ter uma aula às 8h30 da manhã. Tá muito especial, material feito com muito carinho, com muitos exercícios. Então, se você quer ter a sua classificação, se você quer realmente aprender conhecimentos pedagógicos de forma que você tenha um bom resultado, então vem estudar com a gente, hein? O link já está aqui nos comentários, é só entrar no nosso curso, gente, que está num preço de banana, né? Mas vamos lá. Continuando aqui os nossos estudos. Vamos para a próxima questão. Então, essa questão, ela também fala da LDB, porém, na parte, né, relacionada ao currículo. Então, vamos lá. Os conteúdos que compõem o currículo da educação básica devem ser dinâmicos, porém fundamentados em diretrizes muito bem definidas, conforme consta na LDB. Então, vamos lá. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática.
Número 2, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Número 3, orientação para o trabalho. Número 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Com relação às diretrizes apontadas, pode-se afirmar que estão corretos os itens. Então, antes de vocês responderem essa questão, nós vamos para a segunda explicação da aula de hoje. Então, vamos lá. Segunda explicação. Quando a gente pensa, no artigo 26 da nossa LDB, esse artigo ele é exclusivo da parte relacionada aos currículos da educação básica. Então, ali ele vai realmente compilar e dizer todos os elementos fundamentais que precisam estar priorizados nos nossos currículos. Então, o que nós temos hoje, A parte comum e a parte diversificada. Então, nesse artigo 26, ele coloca o seguinte: a parte comum, ela vai incluir o quê? Obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e a realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, quando a gente fala dessa parte comum, estamos automaticamente falando da nossa queridíssima BNCC. A BNCC, é importante a gente saber, vou até fazer uma pergunta aqui que eu quero ver quem está esperto. A BNCC, ela é o currículo em si? Sim ou não? A BNCC é o currículo? A BNCC é o currículo? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Sim ou não? Então, a resposta é não. A BNCC, ela não é o currículo. Você não vai imprimir a BNCC e aplicar ali na íntegra na sua sala de aula. Mas ela vai servir de orientação, de fundamentação para a construção dos currículos. Então, cada sistema de ensino, ele geralmente estuda minuciosamente, junto com as suas equipes, os docentes, a equipe técnica, diretiva, para construir ali os currículos. Então, a BNCC, ela serve de base, de fundamentação. Assim como uma casa, para você ter uma casa forte, uma casa que realmente não caia, você precisa de ter fundamentação, ou seja, fundação. A BNCC, ela é isso, ela vai servir de base para a construção dos currículos, ou seja, os currículos das escolas, dos sistemas de ensino, eles seriam as paredes, mas aquela parte que está ali embaixo, que precisa ter, que toda casa precisa ter para que ela fique fortalecida no solo, seria o que chamamos de BNCC. Só que, além de ter a parte comum, que é essa que você vê aí no gráfico desenhada de verde, nós temos também a parte diversificada. Então, essa parte diversificada, nós vamos ter uma complementação de quê? Dos aspectos regionais, culturais, locais e econômicos. Então, cada localidade, o nosso país, então, que é de dimensão continental, ele vai ter algumas características diferenciadas dentro desse processo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a parte diversificada, ela pode sim mudar dependendo das regiões do nosso país. Regiões, cidades. Então, a gente percebe realmente essa diversidade nas práticas educacionais brasileiras. E aí, nós temos lá na nossa LDB o artigo 27, que coloca o seguinte: os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Então, nós falamos aqui do artigo 26, que ele é enorme, tá, gente? Aqui é apenas um compilado dele. Nesse artigo 26, a gente fala do ensino de língua inglesa, dos temas transversais incluídos da educação básica, a gente fala da educação física, a gente fala, de atividades complementares. Porém, eu não tive como trazer ele todo aqui. Isso tudo você vê no meu curso
isso que é mais completo. Mas o artigo 27, ele vai trazer o quê? As diretrizes que precisam fundamentar o quê? Os currículos da educação básica. Que diretrizes são essas? A primeira, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Ou seja, aqui nós estamos falando de quê? De pluralidade de ideias, de cidadania, de respeito ao outro, aos diferentes saberes, do exercício dos direitos e dos deveres, do exercício da democracia. Então, nós estamos falando de todos esses direitos que precisam estar assegurados dentro dos conteúdos da educação básica. O segundo, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então, o que isso quer dizer? Analisar as progressões de aprendizagem, as condições desse aluno para a aprendizagem. Então, quando o professor está ali elaborando a sua aula e ele faz um instrumento diagnóstico, ele está levando em consideração as condições de escolaridade do seu aluno. Então, a gente, quando faz ali no início do período letivo um diagnóstico dos processos avaliativos, você está, sim, levando em consideração essas condições de aprendizagem e de escolaridade. Orientação para o trabalho. O que isso quer dizer? Então, quando você trabalha habilidades e competências relacionadas ao cálculo, relacionadas à interpretação, à fala, oratória, todos esses elementos são fundamentais para a vida no mercado de trabalho. Então, mesmo disciplinas que a gente pense assim, para que o meu aluno precisa dominar tanto os cálculos? Por quê? Porque ele precisa, de ter esse momento, de ter um preparo para o mercado de trabalho. Quando você fala ali, nas suas aulas de 3º, 4º ano de escolaridade, voltadas, por exemplo, a juros, prejuízo, lucro, o que isso quer dizer? De uma certa forma, é trazer a este aluno habilidades e competências para o mercado de trabalho. E por último, item 4, promoção do desporto educacional, ou seja, as práticas desportivas e apoio a práticas desportivas não formais. Então, o que isso quer dizer? Apoiar também as práticas de exercícios que são realizadas por meios informais, não apenas aquelas que são totalmente formalizadas. Mas falei a beça e agora vocês vão responder essa questão aí, que eu já li, Então vocês vão ler novamente, eu vou dar um tempinho aí para que vocês possam lê-la e responder. Quais aí estão corretas, à luz do que nós vimos agora lá no artigo 27 da LDB? 1, 2, 3 e 4. Todas estão certas, ou apenas uma, ou apenas a 2, ou a 1 e a 2, a 2 e a 3, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, ou a letra E, que seria todas. Vamos lá? A, B, C, D ou E? Enquanto vocês respondem, vou beber minha água aqui. Vamos lá, então, algumas respostas. Então, a resposta correta, à luz do artigo 27 da nossa LDB, é a letra E. Então, a letra E é a que está correta, dentro da nossa LDB.
Então, as diretrizes, todas elas estão certas. Então, a número 1, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Número 2, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Número 3, orientação para o trabalho. E, por último, número 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Bom, agora então nós vamos para a terceira questão da nossa análise de questões de hoje. Então vamos lá. A educação inclusiva não deve ser confundida como educação especial. Porém, a segunda está inclusa na primeira. Em outras palavras, a educação inclusiva é a forma de: letra A, promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. Letra B, inclusão de jovens e adultos no ensino médio. Letra C, promover a aprendizagem de crianças somente na educação infantil. Ou letra D, inclusão de crianças no ensino fundamental. Então, quando a gente pensa na educação inclusiva, então, educação inclusiva, ela vai atender a todos. Então, ela compreende, uma educação especial, porém, que transforma a sociedade num espaço para todos. Isso é fundamental a gente entender. Então, ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. Então, o que isso quer dizer? Que a educação inclusiva, ela vai atender a todos. Ela não é somente exclusividade da educação, da modalidade da educação especial. Então, existem as suas diferenças e especificidades. Então, e a educação inclusiva, ela vai também adentrar as diferentes necessidades. Por quê? Porque ela dialoga diretamente com o que chamamos de direito público subjetivo. O que é o direito público subjetivo? É o direito de todos, atrelado às especificidades, então às diferentes necessidades e realidades que existem. E aí, quando a gente pensa na educação inclusiva, na perspectiva de educação inclusiva, é claro que a educação especial, ela faz parte também. Ela está dentro da perspectiva inclusiva, mas a gente não pode apenas reduzir a educação inclusiva como somente exclusividade da educação especial. Então, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês. Esse círculo aqui, ele seria o círculo da educação inclusiva. E a educação especial, ela é um círculo que temos aqui dentro. Um grande círculo. Então, ela vai responder a um grande espaço dentro da educação inclusiva, mas não é o único. É claro que eu não tenho como mensurar, mas a grande maioria das questões, quando forem associadas à educação inclusiva, elas estarão sim falando da educação especial. Muitas vezes elas estarão associando o sentido da educação especial, porém não é o único, tá? Então isso precisa ficar muito claro. Voltando então lá para a nossa questão, qual seria a letra correta? A, B, C ou D? Então, tô vendo aqui algumas respostas. Exatamente, pessoal. Então, a letra correta, seria a letra A. Então, ela vai trabalhar numa lógica de promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. E aí, o que você precisa observar? Que quando estamos falando da avaliação, da educação inclusiva, na grande maioria das vezes estaremos associando as bancas de concursos, elas vão estar associando a educação especial. Porém, não é exclusividade da educação especial. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, tanto que a gente utiliza muito também o termo educação inclusiva ou o termo inclusivo para designar outros momentos pedagógicos especiais que não necessariamente fazem parte da modalidade da educação especial. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.
Queria demais agradecer aí esse momento, ter vocês aqui comigo, porque realmente eu acabei não tendo tempo de divulgar essa live como eu gostaria. Então, assim, foi muito legal estar aqui hoje com vocês, nessa sexta-feira. Se você ainda não fez inscrição para o nosso curso, faça, corre, porque realmente ele está feito com muito carinho. É uma oportunidade de você ir estudando, adquirindo conteúdo, tendo oportunidades de aprendizagem, porque a gente sabe que esse ano aí outros concursos virão. E eu sempre digo que a melhor forma de se preparar é antes do edital sair. Porque quando o edital sai, a gente fica com um período muito curto de materializar todos os estudos. Até porque geralmente eles colocam ali na parte pedagógica tudo aquilo que você vê num curso de pedagogia, ou pelo menos grande parte do que vemos num curso de pedagogia. Então, queria demais te agradecer. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se você não se inscreveu, não compartilhou, compartilha com um amigo, curte e comenta. Depois o vídeo vai ficar aí, mas não deixa de comentar, porque dessa forma o YouTube, ele entrega mais o meu conteúdo. Então, vamos, aumentar aí essa comunidade de professores concursados, professores classificados. Um beijo grande, feliz sexta-feira. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.